Olá pessoal, vamos para a nossa 10ª aula sobre HTML e CSS, a qual o conteúdo vai ser o elemento HTML, IMG e os seus atributos, né? Na aula de hoje nós vamos ver a sintaxe do elemento IMG, os atributos desse elemento, src, alt e title, né? Os atributos width e weight, né, a largura e a altura da imagem, o atributo style, né, e como colocar uma imagem flutuante em relação ao texto, né, como colocar essa imagem flutuando à direita ou à esquerda do texto. Aí nós vamos aqui para o nosso Visual Studio Code, que é o editor de código que a gente está utilizando aqui. E aí aqui nós vamos criar, né, os nossos exemplos. Dentro da pasta do projeto, eu já inseri algumas imagens aqui, né, dentro dessa pasta da aula 10, tá? Eu criei aqui uma pasta que eu chamei de IMGs, tá? E aí eu salvei os arquivos dentro dessa pasta, tá? E aí aqui eu vou dar um file, save as, tá? E eu vou salvar dentro dessa pasta da aula 10 também esse arquivo, img.html, tá bom? Para eu inserir uma imagem, né, a gente já até viu em aulas anteriores que nós vamos usar aqui o elemento, né, IMG, o atributo src. Aí aqui o que acontece? Qual a diferença dos exemplos que a gente viu nas aulas anteriores? Aqui eu tenho uma pasta, ó. Então no caminho aqui eu tenho que colocar o nome dessa pasta barra o nome do arquivo, tá? No alt eu coloco um texto alternativo para a nossa imagem, tá? E o title, que nós já vimos também, eu posso colocar um texto onde na hora que o cara passar o mouse sobre a imagem, vai aparecer uma caixa de diálogo, né, com uma breve descrição da imagem. Então aqui a gente tem uma imagem da Serra de Ouro Branco, aí o title é responsável por isso, ó. Na hora que eu passo o mouse aqui em cima da imagem, ele aparece essa caixinha aqui, uma breve descrição do que é a imagem, tá? Esse alt, ele só aparece, por exemplo, se eu renomear aqui a imagem e ela não existir, né? Na hora que eu atualizo, ele aparece um texto alternativo no lugar da imagem, tá? Ele serve para esse tipo de coisa, tá bom? No caso da imagem, a gente pode utilizar vários formatos aí, tá? É só substituir. Eu não coloquei GIF, por exemplo, né? Se você quiser colocar um GIF aqui animado, você pode colocar. Eu não usei esse tipo de coisa. Então, você pode pôr imagens .png, .jpeg, .ico, .gif, .svg, né? Que são aí os tipos, né, de arquivos que são aceitos aí, tá bom? Além disso, você pode definir a largura, né, da imagem. Se a gente colocar aqui 300 e a altura, eu vou colocar aqui 150, né? Aí a gente definir esse tamanho para a imagem, ó, ela vai aparecer aqui. Se a gente aumentar isso aqui, ó, 600 por 300, né? Dá um F5, ó lá, aí a imagem vai aumentar. Eu posso definir também que a imagem vai ser 50% da tela, né? E aqui 25%, ó. Estou trabalhando sempre com a metade, né?
Aí ela vai ficar proporcional à nossa tela aqui, ó. Se eu ir diminuindo a tela, a imagem vai diminuindo também. Às vezes é interessante a gente trabalhar com porcentagem por causa disso, né? Que você consegue colocar uma proporção aí. Inclusive, se a gente colocar aqui, ó, 90% da tela e aqui vai ocupar 45% a altura, né? Aí ele vai ocupar, ó, 90% da tela, né? E proporcionalmente o tamanho vai aparecer aqui. Não vai ficar tão legal assim, né? Porque vai ficar bem maior do que a gente perde até a resolução aí um pouco da qualidade da imagem, tá bom? Então, os atributos básicos quando a gente vai trabalhar com IMG é o SRC, que define a fonte, o Alt, um texto alternativo, o Title, que aparece aquela caixinha, né, explicativa lá quando o usuário posiciona o cursor em cima da imagem, a largura e a altura, ok? Uma coisa que a gente já viu nas aulas anteriores, que a gente consegue definir uma imagem como link, né? Então, se eu vim aqui e colocar um link para essa imagem aqui, https // né? Vamos pôr aqui IFMG. Beleza, então a gente definiu um link aqui e nós vamos colocar essa imagem como link, ó. Então, vou formatar o documento aqui. Então, a nossa imagem está como link do nosso site aqui, ó. Salvou, ela vai aparecer aqui. Se eu clicar aqui, ele abre o site do IFMG, inclusive, né? Que é o link que eu coloquei lá, beleza? Então, a gente pode definir essa imagem como link. Um recurso interessante que a gente pode trabalhar com a imagem é colocando a imagem flutuante em relação a um texto, tá? Então, eu vou tirar esse link aqui, vou colocar um H2. Aí, vou colocar aqui imagens flutuantes, né? Vou colocar um parágrafo aqui, vou definir um strong, e aí eu vou definir, né, imagem flutuando à direita, tá bom? Imagem flutuando à direita, beleza? Aí vou colocar aqui a serra vou deixar como imagem a Serra de Ouro Branco, tá? E aí aqui, ó, eu vou definir um atributo float, tá? Vou definir um atributo float. Aliás, eu vou até trazer ele para cá, que aí eu vou mudar aqui, ó. Nós vamos usar o atributo style aqui, tá, gente? Aí vou definir aqui o atributo style, tá? Inclusive, dentro do atributo style, eu posso definir a largura e a altura da imagem. Então, vou definir a altura aqui a largura de 300 pixels, né? A altura de 150 pixels e float, tá? Eu vou definir como right, tá? Vou definir aqui como right. Beleza? Vou salvar aqui. E aí, ó. Beleza. Então, nós vamos criar. Eu tenho aqui um parágrafo, o texto. Vou colocar essa imagem dentro de um parágrafo para facilitar, para ela ter uma quebra de linha lá em relação
ao texto de cima, né? E aí aqui embaixo eu vou colocar um texto, ó. Então esse texto é imagem flutuante à direita do texto, tá? Vou dar um espaço aqui e aí nós vamos dar um Ctrl V aqui para deixar um texto aqui bem maiorzinho aqui, ó. Então eu coloquei aqui vários itens, ó, só para dar volume, né, de texto aqui, ó. Coloquei até mais do que devia. Salvei, né? Aí se a gente atualizar aqui, ó, a gente vai ter uma imagem flutuando à direita do nosso texto, ok? Se a gente fizer a mesma coisa, ó, Ctrl C, aliás, vou copiar até o parágrafo de cima, tá, gente? Aí vamos fazer a mesma coisa aqui. Aí eu coloco o P para ter a quebra de linha, tá? Vou colocar aqui mais um P para ter uma quebra de linha a mais. Imagem flutuando à esquerda, né? Essa propriedade fluat aqui, ela só tem a direita e a esquerda, tá? Ela não tem centralizada. E depois a gente vai até testar aqui para vocês verem. Aí atualizei, ó. Então, de um lado a gente tem o texto flutuando à direita e do outro a gente tem o texto flutuando à esquerda, tá? Inclusive o texto apareceu bem coladinho na imagem, né? Então, de repente, a gente pode colocar aqui um page right, vou pôr aqui 20 pixels, por exemplo, só para fazer um teste, tá, gente? Salvei, olha lá, ele vai distanciar o texto, ó. A de cima eu vou colocar um page right de 20 px também. Eu acho que uns 10 pixels já estava bom, né? Mas de qualquer forma, aliás, aqui é left, né? Aí o texto fica um pouco distante, né? Eu poderia também colocar o page no texto, mas aí eu teria que pôr ele dentro de algum elemento, tá? Ok, gente? Então, relacionado à imagem, nós temos esses atributos aí que são os mais importantes, né? De você definir o tamanho da imagem, a largura, né? A altura, o posicionamento, esses dois atributos aqui bem importantes, o Alt, o Title, né? E o src. E eu tenho outras, você pode definir borda para a imagem também, ó. Vou colocar a borda nenhuma aqui, né? Aí nós vamos definir aqui que vai ser 2 pixels, né? Sólida e a cor vai ser vermelha, tá? Só para a gente F5, ó lá. E ele definiu aqui. Como a gente definiu o page, ó, a borda ela fica, né, fora da imagem. Se eu coloco borda, aí é interessante eu tirar esse page, ó, que aí a imagem fica com a bordinha lá. Se eu quero dar uma distância maior do texto aqui, aí eu posso aplicar mais quebras de linha aqui, ó. Vou pôr mais um outro parágrafo, né? Eu salvei lá, dá um F5 aqui. Deixa eu pôr mais um parágrafo aqui, salvar, né? E dar um F5. Ele não desceu aqui, né? Deixa eu ver o que está faltando aqui. Vamos voltar e pôr um BR então, né? Já que ele não está querendo descer aqui, nós vamos pôr BR. BR não tem muito erro não. Salvar, deu um F5, olha lá, o BR vai jogar o texto para baixo, né?
sei por qual motivo ali o parágrafo ele não estava querendo descer, tá bom? A princípio é isso, né? O conteúdo que a gente programou aqui, nós abordamos todos eles, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima e bons estudos para vocês aí.